segundo sábado do mês estamos aqui trazendo palestras, oficinas, seminários, e hoje nós teremos a presença do Dr. Góes, que é um fisioterapeuta e referência em dor crônica, né? Dentre tantas outras atuações, mas ele é referência no Ceará e no Brasil com relação a esse tema. Então gostaria de chamar o Dr. Ricardo Lotif, presidente do CREFIT 6, para dar as boas-vindas oficiais a vocês, e logo depois ele passa a palavra ao Dr. Góes para a nossa palestra. Bom dia, pessoal, tudo bom? Bom dia. Vamos ver vocês aqui. Bom, queria falar rapidinho para poder o Góes começar. Primeiro da nossa história. O Góes não está aqui porque é um excelente palestrante, não é porque é um amigo da gente, não é porque também tem uma história na profissão. Desde o centro acadêmico, o negócio que a gente fez um centro acadêmico junto com a gestão, mas também outra história, não só com a dor, mas também uma recente, que foi aquela nossa batalha, que você foi protagonista no Brasil inteiro, com a questão do ultrassom diagnóstico. E não sei se você vai abordar aqui hoje, mas que foi muito importante para todo o Brasil termos o teu caso de utilização de ultrassom diagnóstico, para a gente poder pegar o que foi feito, toda aquela casuística toda e toda aquela parte de fiscalização e regulamentação que já estava no referencial, mas não estava sendo ainda discutida em ambos os conselhos, como o Conselho de Medicina e de Fisioterapia. E aí o Góes foi protagonista nisso porque ele estava na clínica e recebeu a fiscalização, e a fiscalização viu e disse: isso aqui é fisioterapia, o que a gente está fazendo é fisioterapia e não tem nenhum problema. Isso foi ótimo, o país inteiro gerou o início dessa caminhada da regulamentação do ultrassom diagnóstico por conta disso também. Ele faz parte de uma comissão lá no Conselho Federal que a gente indicou com um colega nosso sobre esse uso do ultrassom diagnóstico para fins da fisioterapia ou da terapia ocupacional, etc. Eu queria perguntar para vocês aqui quem é terapeuta ocupacional, uma das minhas conselheiras. Vamos lá, as duas. Bom, a palestra e a oficina que ele vai dar é para os dois, tá? Então, assim, como sempre, o Café com Saber ele é voltado para as duas profissões. O auditório, está faltando pouca cadeira para lotar, mas assim, alguns estão acostumados, talvez, Góes, a assistir pelo YouTube, mas nada como estar aqui perto de você, vendo você bem, que está em tratamento aí, passando por um momento, já enfrentou vários. Esse você vai enfrentar, como está enfrentando com super tranquilidade, felicidade, está caminhando agora 15 km, de domingo fui inventar de ter que caminhar para o intestino funcionar, aí o Luiz Henrique botou para caminhar, mas aí exagera 15 km no domingo de manhã, né? Aí o Luiz precisa emagrecer, mas você precisa caminhar só para o intestino funcionar. Eu fui inventar a história, mas o Luiz botou para frente. Então parabéns pela sua trajetória de vida como ser humano, um ser humano aguerrido, um cristão, que eu conheço você como muito por esse lado também, um grande professor, um grande colega, um grande amigo também, que nos ajuda em todos esses momentos de voluntário aqui nesse conselho e na nossa profissão. Obrigado, meu irmão. Dê aqui seu show. Esse discurso era para ser no final, tá para chorar antes de falar. Aí, primeiramente eu queria agradecer pelo convite. Então me sinto muito honrado de estar aqui na palestra com vocês. Agora na versão careca, né? Parecendo um pouco mais com o Leandro Carnal. Não tão famoso, mas o auditório do CREFIT aqui está me validando, né? É seu palestrante como o Leandro Carnal. Então, gente, vamos falar um pouquinho sobre dor. Eu queria que essa nossa aula, a gente transformasse ela num diálogo. Eu sempre gosto disso, que foi meu aluno, sempre eu tento incentivar vocês a perguntarem. Então, na hora que vocês quiserem parar a palestra, poxa, pergunta alguma coisa, e a gente está aqui para trocar conhecimentos, tá certo? A gente está aqui para debater. Então, estou com profissionais aqui que fizeram a acupuntura comigo, se formaram em acupuntura, o Delis, estou com os meus colegas fisioterapeutas trabalhando na clínica, estou com profissionais já formados. E aqui, moçada, a gente vai fazer um bate-papo, eu vou engatar aqui no play, e se vocês quiserem perguntar, dá um stop, dá um pause aí e a gente conversa, tá? Então vamos logo. Primeira coisa, o que é dor? Então a gente vai falar de dor crônica. Então a dor é algo muito eclético, não é isso? Então para mim o que é dor, para você pode ser outra coisa, para o ADBL pode ser outra coisa, para você pode ser outra coisa, não é isso? Então a dor, gente, é um conceito que a gente tenta cientificamente, tá certo?
Cientificamente a gente tenta categorizar, tenta nomenclaturar, mas a dor, ela tem uma aresta muito ampla. A dor a gente pode pensar nela pela religião, não é isso? Então, a dor a gente pode pensar na dor no âmbito da psicologia. Eu lembro que quando a gente era professor lá da FANO, ô Ricardo, eu não sei se você lembra que lá tinha uma disciplina de fisioterapia na dor, você lembra? Eu era o professor dessa disciplina. E aí, um mês antes de terminar a aula, a gente trazia uma psicóloga para ministrar disciplinas de psicossomática, né? Parte de psicologia. Então, a gente pode pensar na dor pela medicina. Então, a medicina tem um cunho de abordagem totalmente diferente da fisioterapia. A gente pode pensar na dor pela fisioterapia, pela terapia ocupacional. Então a dor ela pode passar por uma série de definições, por uma série de conceitos físicos, psicossomáticos, né, sensitivos, religiosos, e que a gente tem que apoiar todas as arestas e entender que a dor é algo de forma eclética. Não é isso? A gente sente dor quando acaba o namoro, né? Tem dor quando dá uma topada. Tem dor quando está longe de Deus. Tem dor quando está estressado por algum motivo, né? E essa dor ela tem tendência depois a se tornar crônica se a gente não combater a causa inicial. E depois ela vai gerar memória de dor. Quando a gente chega lá na parte da noção de dor crônica, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Cientificamente, se a gente for falar de dor, né, a Associação Internacional para o Estudo da Dor diz que vem sendo uma experiência sensorial, então a gente está sentindo mesmo, e emocional. Olha só aqui, ó, e emocional. Ou seja, a gente não pode dizer que o paciente não tem dor. Se ele está dizendo para você que tem dor, você não tem como dizer. Como é que você chega no meu consultório e diz assim, eu estou com dor? Como é que eu vou dizer que você está mentindo? Não é isso? Na última vez que eu estive aqui, a gente veio falar sobre perícia judicial, não é isso? Na perícia você encontra dor, o cara chega lá aleijado, né? E você sabe que ele está mentindo. O paciente chega todo encurtado aqui, com a coluna aqui, sem mexer, se apoiando na parede do consultório, porque quer uma carta do INSS, quer se afastar do trabalho. Você sabe que a pessoa está mentindo, porque você faz teste funcional. Esses pacientes chegam lá na clínica às vezes, colocam o exame na minha mesa, né? Aí no meio da entrevista eu derrubo os exames, aí o paciente se baixa, pera. E eles, poxa, não chegou desse jeito aqui, não foi? Não chegou aqui. Se segurando na maca, se segurando aqui na parede, dizendo que estava com muita dor, eu derrubei o exame, a pessoa chegou, apanhou, doutor, tá aqui. Aí eu começo a derrubar o exame mais longe. Aí a pessoa pega e vai lá buscar. Aí eu já estou vendo que essa pessoa não tem dor, está mentindo, né? Mas eu não posso dizer que a pessoa não tem dor, porque a dor ela tem um caráter emocional e não tem como a gente medir ela. Não tem uma tecnologia que a gente possa medir, tá? Se essa pessoa tem ou se essa pessoa não tem. É claro que a experiência clínica vai te mostrando uma série de coisas. Mas essa sensação, essa experiência sensorial e emocional desagradável está associada a um dano tissular real ou potencial descrito em tal termo de dano. Então indica uma lesão real ou uma possibilidade de lesão. E agora eu estava deixando a entrevista aí, aqui em cima aqui para TV, né? TV Grafite 6. E ela me perguntou, né, qual era o principal recado que eu daria aos pacientes que estariam assistindo, né? O que melhor a fisioterapia poderia fazer, não é isso? Eu sei a melhor coisa que a fisioterapia pode fazer é orientar seus pacientes que essa dor crônica ele previne em casa, com ergonomia, não é isso? Com o lazer feito de forma correta, com a cadeira que ele digita ali, o pé de mouse, o pé de teclado. E aí a gente vem aqui, ó, na possibilidade de lesão que nós, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, já temos o nosso escopo de graduação aprendido a avaliar seus pacientes,
a ver o que pode gerar uma lesão, um distúrbio articular, um distúrbio cinético funcional, que é algo que futuramente vai gerar uma lesão. Essa realmente eu penso que a nossa maior missão é estar orientando nossos pacientes em relação à parte cinética funcional e à prevenção. Então, se a gente for pensar um pouquinho sobre a neurofisiologia da dor, eu tenho que passar um pouquinho sobre isso, tá? Para depois a gente chegar na parte mais prática nossa, tá? Se a gente for pensar um pouquinho sobre essa neurofisiologia da dor, essas sensações corporais, táteis, térmicas e dolorosas, elas vão para o tálamo. Do tálamo, ele funciona como um relé de interpretação sensitiva e depois emitem uma projeção para o córtex. Então esse aqui geralmente é o caminho fisiológico da dor. Quando chega ao córtex, é que nós temos uma consciência da sensação dolorosa, e nesse momento é que a dor é percebida. Então, antes da dor chegar ao córtex, tá? A gente não percebe a dor, ok? Então tem casos de pessoas que têm agressão tecidual, mas não sentem dor. Ou tem um problema de nervo que rompeu aqui, ou tem alguma alteração aqui no córtex, no tálamo, nesse relézinho de distribuição para essa região, e você não sente dor. Bem, a dor mais significativa do vício terapêutico, ela caminha por uma via lenta. É importante que a gente entenda que essa dor, ela tanto vai por uma via lenta como vai por via rápida. Vai pelas duas. A gente tem que ter cuidado com isso, porque na fisioterapia a gente diz assim, o TENS, ele tira a dor porque o TENS vai por uma via rápida e a dor vai por uma via lenta. Não é. O TENS, ele vai por uma via rápida e a dor também vai por uma via rápida. Ok? Mas a dor mais significativa do ponto de vista terapêutico, ela vai por uma via lenta. E aí o TENS, ele, através da teoria das comportas, ele vai lá, ele se liga, e quando o estimulador chega, a gente não sente a dor. Tá ok? A gente aqui não vai estar entrando em técnica, o TENS usa tantos minutos, tantos segundos, usa com gelo, usa com calor. Ninguém vai passar por isso. Mas só dar uma dica para vocês, que eu não posso perder essa oportunidade. O TENS, ele começa a fazer efeito depois de 30 minutos. Então essas clínicas que a gente vai fazer aí no sistema de mutirão, né? 10 pessoas sendo atendidas ao mesmo tempo, colocando o TENS em 15 minutos, em 20 minutos, isso não funciona. Esse TENS, ele tem que ser ligado 24 horas. O paciente tem que ir para casa com esse TENS. Esse TENS, a largura de pulso e a frequência é programada pelo fisioterapeuta, mas quem dá a dose é o paciente, não é isso? Então tem um TENS importável, do tamanho do celular, que você coloca na bolsa do paciente, liga os eletrodos e ensina ele como é que ele dá a dose. E aquele TENS tem que ficar ligado 24 horas. Com isso você quebra a memória de dor. É um tratamentozinho caro, porque a pilhazinha ela descarrega, não dura muito. A pilha é cara, mas tem também o fio. Ok? A gente não pode estar perdendo tempo. A gente não pode estar perdendo tempo na clínica com TENS. E uma dor, principalmente se for uma dor crônica, gente, tem que usar por longo período. E esse longo período é em casa. E digo para vocês que o TENS talvez seja um dos melhores equipamentos que a terapia tem para tirar dor. É o TENS. Coisa que todo mundo às vezes fala mal, né? Mas por que fala mal? Porque é usado errado. Tá ok? Bom, via rápida produz sensação dolorosa localizada e de duração relativamente curta. Tá ok? E quando o organismo... E é nesse momento que o organismo se afasta do agente nociceptivo. Então, do tálamo vai para o córtex somato sensor, por giro cingulado. No córtex cingulado é processada a qualidade emocional e afetiva da dor. Aqui no sistema límbico. Tá ok? Então, quando chega no córtex somato sensor, giro cingulado, aqui é produzida a qualidade emocional e afetiva da dor. Gente, não dá para separar dor de emoção. Não dá. Ou você fica triste ou fica feliz. Tem gente que gosta que dói, né? Tem gente que gosta de dor, né? Tem gente que, quando sente dor, eu tenho um paciente, né, que diz assim, esse tratamento não presta não está nem doendo, né? Só gosta se estiver doendo. Não é isso? Não tem como você separar dor de emoção.
tanto para a parte de alegria como de tristeza. Isso daqui está o tempo todo conectado. Tá ok? Existem receptores de dor, que eles diferem de acordo com cada parte do corpo. Por exemplo, receptores de pele são muito numerosos e precisos. Então na pele, gente, a gente tem Pacini, Ruffini, Krauss, Merkel, Menzel. Não é isso? Se você pensar aqui, ó, no intestino, tem os receptores que são limitados e imprecisos, que esses receptores, eles são ativados através das distensões de pressão. Então, cada região do nosso corpo tem um tipo de receptor diferente. E eu não sei se vocês lembram da disciplina de neurofisiologia, de anatomia, tá certo? Que a pele, ela é gerada do ectoderma. Tá ok? Você tem ectoderma, mesoderma e endoderma. E a pele é gerada do ectoderma, que é o tecido mais externo, mais superficial. E eu não sei se vocês lembram que o sistema nervoso também é gerado do folheto do ectoderma. Ok? Bom, e o que é dor crônica? Bora lá, Ricardinho. Para você, o que é dor crônica? Não, não erra não, senão você nunca mais me chama, cara. Fica aí. Não responde não. Teles, o que é dor crônica, Teles? Para você, o que é uma dor crônica? É uma dor que ultrapassa certos limites de tempo, né? Esse tempo é bem variável, mas já é uma dor que se perpetua, que se prolonga, né? É uma dor crônica, é uma dor que excede o limite de tempo. Exatamente. Essa é uma característica básica. Muito bem. E aí, Wesley, concorda aí com o Teles? Hã? É uma dor que ultrapassa o limite de tempo? Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, 30% da população mundial sente dor crônica. Muita gente, né? 1, 2, 3. Qual dos três sente? 30%. 1, 2, 3. Qual dos três sente dor crônica? Só para vocês terem uma ideia, gente, da quantidade de pessoas que sentem dor crônica. A cada 3 pessoas, uma sente dor crônica. E elas são divididas em 2 tipos. Por exemplo, você tem a dor nociceptiva, que ela está ligada aqui a um dano tecidual. E você tem a dor neuropática, que está ligada a uma lesão de nervo. Essa dor neuropática é dificílio de tratar, gente. Essa dor neuropática aqui, geralmente o médico tem que entrar em cena. Vamos falar aqui de tratamento médico, vamos falar de tratamento fisioterápico, vamos falar de tratamento de terapeuta ocupacional. Tá ok? Então essa dor neuropática é uma dor complicadíssima. Você pega uma síndrome do trigêmeo, é uma coisa desesperadora. Tá? Então, e nos critérios de classificação da dor, e aí é o que caracteriza realmente uma dor crônica, tá? É em relação ao tempo. E aqui tem algumas pessoas que pensam um pouco diferente nessa classificação de dor crônica. Por exemplo, tem gente que diz que uma dor acima de 3 meses é uma dor crônica. Então está doendo. Está com 3 meses é uma dor crônica. Tem colegas que classificam a dor crônica quando durou mais de 6 meses. Ok? Geralmente é isso aqui, ó. Geralmente é isso. 3 meses. Tá? Então, mas tem uma turma que fala que a dor crônica é quando ela dura mais de 6 meses. E tem uma turma também que fala que quando a dor passa por um período maior do que o esperado para a sua melhora, já é uma dor crônica. Por exemplo, está com dor numa determinada articulação, ou no tendão, ou no ligamento, que era para melhorar dessa dor em 1 semana, porque era uma coisa leve, sei lá, foi uma brincadeirinha, né? Passou de 1 mês, já está doendo, então já é uma dor crônica. Só que isso aqui não é muito usual, tá certo? Geralmente a dor crônica ela é mais usual quando passa dos 3 meses, ok? Bom, esses sintomas a gente não vai delinear cada um, porque senão a gente ia passar o dia aqui todo, né? Mas, por exemplo, sinais e sintomas: paciente sente febre, dor de cabeça, fadiga, astenia, debilidade, desmaio, convulsão febril, linfadenopatia, hiperidrose, retardo de maturação, baixa estatura,
anorexia, caquexia, xerostomia, paqueteamento digital, sensibilidade à palpação, entre diversos outros fatores. Então, se você for ver os sinais e sintomas do paciente que tem dor crônica, é muita coisa. É muita coisa. E eu estou sentindo falta de uma aqui muito importante que eu não estou conseguindo ler. Depressão. Faltou depressão aí, ó. Ok? Depressão aqui, ó. Tinha que estar nesse quadradozinho aqui, ó. Ok? E aí? O que causa dor crônica? Brandon, o que causa dor crônica? Geralmente, como o senhor repetiu, quando você não consegue ter o processo de cura dentro do tempo esperado, né? E às vezes o próprio tem a lesão, tem o processo de cicatrização, mas essa dor se prolonga. Aí a gente tem que buscar o porquê disso, né? O porquê, se apesar dele ter a cicatrização, ele ainda tem dor. Olha aí a resposta dele, ele divide a resposta em dois momentos. Primeiro ele diz que é quando o processo de cicatrização ainda não se formou. Começou assim, não foi? Tudo bem? Então, por exemplo, está com hernia de disco, essa hernia de disco está inflamadinha, não melhorou ainda, e aí essa dor vai ficando crônica. E depois ele dividiu e aí ele fechou. Olha o que ele disse aí, que legal, ó. Que é quando o processo de cicatrização já aconteceu, não é isso? Mas a dor ainda continua. Não é isso? Então, nessa segunda fala é a pior de todas, porque o negócio já não tem mais. Mas tem uma coisa chamada de memória de dor. Ok? E aí, tem algumas situações em que se gera dor crônica. As causas incluem doenças crônicas, que são as principais. As principais doenças que promovem dor crônica são as doenças que são crônicas. Me fala o nome de uma. Bora, galera, rapidez. Hernia de disco, sim ou não? Hernia de disco, é ou não é? Câncer, fibromialgia, artrose. Olha, ei, Ricardo, tem que melhorar o cofre, viu? Que a galera tá fraca, viu, meu irmão? Tô tudo com fome. Vocês não comeram não, moçada? Hã? O café tava bem quentinho aqui, até se queimou aqui com o café aqui, ó. Pegou no dedo, não foi? Então, e aí, câncer? Sim ou não? Sim. Muito bem, vamos pensar em outra. Fibromialgia radiz, sim ou não? Sim. Dá mais de uma mulher? Mulher. Isso ela sabe, né? Artrose. Então, câncer, artrite, diabetes, hernia de disco, rompimento de ligamento, dor neuropática. Isso daqui é uma desgraça. Olha, você querer um paciente na sua clínica com isso daqui é complicado, porque a melhora é muito difícil. O paciente fica bom e fica... Tá certo? Fibromialgia. Pessoal, fibromialgia é a doença do descarte. Vai pro doutor, aí o doutor, onde é que dói? Dói aqui, aí o cara não acha o que é que ele tem, aí diz que tem fibromialgia. É a mesma coisa, você pega seu computador, mandar para um técnico de informática, o computador está com problema, você manda para o técnico e diz assim, ó, tem que deletar, tem que resetar, né? Não é? Formatar, tem que formatar o computador, é ou não é? Ele sabe qual é o problema? Não sabe. Ele vai formatar o computador, vai apagar tudo, o problema vai embora, não vai? É mesmo que um paciente chegar no doutor e dizer assim, doutor, é porque dói aqui, eu estou com dor articular aqui, estou com dor no joelho, aí o doutor diz, ó, vamos matar. E vamos nascer de novo, que você vai nascer sem problema, não é assim? Esse é o problema da fibromialgia. Pessoal, o paciente, para dizer que tem fibromialgia, geralmente tem que ser mulher. Eu não lembro de ter pego homem com fibromialgia na clínica. Se peguei, eu juro para vocês que deve ter sido no máximo 5. E eu trabalho, estou 16 anos aí no mercado. Estou com 15 anos no mercado. Não lembro de homem com fibromialgia. Geralmente é mulher. Geralmente está ligado à depressão. Está ligado à perda de alguma coisa. Ou perdeu o marido, ou perdeu o namorado, ou perdeu o emprego, ou perdeu o dinheiro, ou perdeu o filho, ou perdeu um amigo.
ou perder algum familiar, ou perder algum projeto. Essa pessoa aqui, ó, que tem fibromialgia, geralmente tem hipotonia, é uma pessoa hipotônica, geralmente não faz atividade física, está com depressão, sente dor de cabeça, tem sensação de febre, vê os pontinhos, tem vontade de vomitar. A pessoa está se queimando de febre, mas não está com febre, mas ela sente que está com febre, ela sente, está se queimando de febre, mas não está com febre. Aí você vai fechando o diagnóstico da fibromialgia. Então vocês vão pegar o tempo todo pacientes da clínica de vocês com queixa de fibromialgia que não é fibromialgia. Vão pegar pacientes da clínica de vocês com coromalácia patelar, que essa coromalácia patelar às vezes não tem nada a ver com coromalácia patelar. Já chega com o diagnóstico. Então, cada doença dessa você tem que entender o passo a passo. Cefaleia crônica. E essa cefaleia vem de quê? Vem da cervical, vem da ATM, vem do trigêmeo, vem do problema em casa, vem do problema com o filho, vem do problema com o pai, vem do problema com mãe. Ok? Aí você diz que o paciente é porque tem uma ATM, que essa ATM aqui, ela tem um bruxismo, diz que essa ATM aqui, ela tem uma sobrecarga muito grande, que me maceta, que deu. Mas por que é? É porque a cervical está fora do lugar? É porque a pessoa está sofrendo do trabalho, com pressão? A pessoa está com problema em casa, está com problema com o filho? Então essa cefaleia pode ser tratada com acupuntura? Sim ou não? Pode ou não pode? Para quê? Para relaxar, né? E se melhorar o problema em casa, vai passar? Não vai. A coisa é muito ampla, gente. A coisa é muito ampla. Perguntando na entrevista, Góes, qual é o principal tratamento para dor crônica? O que você diz que é o melhor tratamento? É osteopatia, RPG, musculação, é pilar? Gente, cada caso é um caso. Talvez o melhor tratamento seja psicólogo. Só que o problema psicológico gera um problema físico, que a gente vai já chegar. Problema físico vai ter que ter. Problema físico vai ter que ter. E a gente está aqui para isso. Ok? Então, que recursos que eu tenho que avaliar? Você sabe, quem já foi meu aluno, quem escuta minhas palestras pelo YouTube, pelos canais, pelas redes sociais, pela internet, quem já assistiu alguma palestra minha, algum evento, sabe que eu sempre bato em avaliação. Eu sempre bato em avaliação. Como é que você vai consertar um carro se você não sabe a peça que está quebrada, se você não sabe a vida do carro? Ok? Então, para você avaliar o paciente, você tem que ter recursos para avaliar esse paciente. Para você tratar um paciente, você tem que ter recursos para avaliar esse paciente, para descobrir o que é que ele tem. Então essa avaliação, ela tem que ser feita da forma mais detalhada e mais completa possível. Mais detalhada e mais completa possível. Essa avaliação baseia-se em relatos. Eu vou falar para vocês hoje de termografia. Eu vou falar para vocês hoje de ultrassom. Eu vou falar para vocês hoje de raio-x. Eu vou falar para vocês hoje de avaliação propedêutica, teste de Geb, de sei lá, Yergeson, de gaveta anterior. Mas não tem nada mais rico do que isso, ó, o relato do caso. Se tu tem experiência no que tu faz, tu senta aqui nessa cadeira, aqui, sentou aqui, tem experiência, senta aqui. Quando a pessoa está na metade da conversa, tu sabe o fim. Quando a pessoa está na metade da conversa, na metade, doutor, eu estava jogando bola, fui chutar, a chuteira travou, eu rodei assim, o joelho estralou, meu filho acabou. Eu não quero saber de raio-x, de ressonância, você machucou o ligamento cruzado anterior. Deve ter pego nisso. Mas vamos confirmar aqui com ressonância. Mas você já sabe o teste que você vai fazer, você já sabe onde é que você vai parar. Entendeu? O paciente chega para você, olha, eu estava jogando bola,
E aí, tive uma pancada na parte medial aqui, lateral aqui no meu joelho, uma pancada na parte medial. Lateral. Deu uma pancada na parte lateral. Mas a dor no compartimento medial. Não tem o que fazer. Ligamento colateral medial. Estirou, rompeu. E deve ter pego menisco. Você entende? Então, quando o paciente está na metade da história, se tu tem experiência, tu já sabe o começo, o meio e o fim. Aí você vai se apoiar nos exames complementares e você vai se apoiar nos seus exames cinético-funcionais e você vai decidir o que vai fazer com o teu paciente. Aquela história também que o exame clínico é mais importante do que o exame de imagem, isso não existe. Então às vezes tem um vídeo dizer, o exame clínico é melhor do que o exame de imagem. Eu pegar, testar, isso equivale. Não é. Você pega um paciente com espondilolistese, grau 3, grau 4, a vértebra está caindo, vai achar isso no exame físico? Vai. Tu vai deitar teu paciente, tua vértebra do teu paciente vai acabar de cair, não sei se vai ser no outro dia ou com 6 meses ou com 1 ano, o paciente ficar paraplégico e tu não viu o raio-x. Você entendeu? Chega um paciente com hernia de disco, hernia de disco sequestrada, já saiu, já rompeu o ligamento, está dentro do canal medular. Esse paciente está para ficar paraplégico e está com dorzinha, e tu vai fazer o quê? Tu vai alongar, vai fazer um bocado de coisa, e o disco saindo, o paciente ficar paraplégico, porque tu não tem uma ressonância. Professor, mas se essa hernia de disco já está sequestrado, o cara não ia estar sem andar, não? Não. Não obrigatoriamente o disco saiu e pegou a raiz nervosa de dor. Mas o disco pode ter dado uma picadinha de uma protrusãozinha bem pequenininha, que mecanicamente não é nada para a pessoa ficar paraplégica, está longe, mas está pegando o nervozinho de dor que a pessoa só se levanta para mijar de lado no pinico. Quando o paciente meu liga lá para a clínica, já aconteceu com alguns pacientes meus, você pode atender, você faz atendimento a domicílio? Não, não faço, só faço atendimento realmente na clínica. Pô, tem a cama, tem os equipamentos e tudo, eu não vou atender na casa do paciente. E aí ele fala assim, doutor, eu estou mijando no pinico. Como é que você quer que eu vá para a sua clínica? E aí quando chega lá, o cara está mijando no pinico. Não vai para o banheiro, que é ali no quarto. Aí quando você pede o exame, às vezes tem uma protrusão discal bem pequenininha. Quando você vê, mas rapaz, não é nem essa protrusão. Às vezes é só a facetazinha da vértebra que está gerando isso aí. O exame não me ajudou a mandar para uma cirurgia. Mas às vezes o paciente chega na nossa clínica com dor de coluna, que não é com tanta dor, já está com hernia de disco extrusa ou sequestrada. E não dói tanto. E a gente não tem o exame de imagem. Então não tem esse negócio que exame de imagem, tá certo? É depois do exame clínico. Exame clínico é depois do exame de imagem. Tem que ter os dois. Então a autopercepção do indivíduo. Essa doença se relaciona com a idade. Por exemplo, teoricamente em relação à idade, quem é que é mais sensível à dor? É o adulto, o idoso ou a criança? Quem é mais sensível à dor? Olha a pergunta, quem é que é mais sensível à dor? Sensível à dor. O adulto ou a criança? É quem? Quem é mais sensível à dor? Adulto ou criança? Criança? Quem é mais sensível é o adulto. É o adulto. Cai aí para saber se você se levanta. Porque quando eu era menina, não tem que dizer menina, que eu não posso dizer quando eu era pequeno, né?
Agora vocês virem, né? Agora vocês viram. Agora o cafezinho estava indefeso. Quando eu era criança, eu caía, me levantava, parecia que nem tinha caído. É assim, Teres? Teres, a gente cair, Teres. E agora, Teres? Vai eu lá para a Assembleia fazer a cultura contigo e tu puxa do tratamento da dor. Estou lascado. Outra pergunta. Quem tem mais resistência à dor? O adulto ou a criança? A pergunta mudou. Quem tem mais resistência à dor? Adulto ou criança? O adulto. Porque ele tem uma experiência pregressa e ele já se acostumou. Você está entendendo? Então assim, a dor ela pode se relacionar com a idade, com o sexo. Quem sente mais dor, homem ou mulher? Olha aí, rapaz. O que você acha? A gente não pode nem brigar aqui, né? Tem mais mulher, né? Graças a Deus. Então, estamos desvantagem nesse processo. Mas homem é frouxo, né? Somos frouxos, somos mesmo, tá certo? A mulher é o quê? Olha aí, minha mulher dizendo aqui que a mulher foi fisiologicamente fabricada para pirada para ter dor, preparada para ter dor, por conta do parto, né? Você reclamar de dor lá em casa, viu, minha filha? Se você reclamar de dor lá em casa, vai estar no YouTube, não vai, meu irmão? Olha aí, ó, você só vai pro YouTube, você vai passar o vídeo também, não vai? Pronto, você está preparada. Personalidade. Minha personalidade aqui, ó, meu filho, ó, vamos fazer um DR aqui. E minha personalidade aqui para dor é ruim, não é? Então, de acordo com a personalidade também, tá certo? A dor se relaciona com a personalidade. Herança étnico-cultural, necessidades comportamentais, experiências dolorosas pregressas. E nessas experiências dolorosas pregressas, dentro do que eu falei para vocês, que o adulto, ele tem mais resistência à dor do que uma criança. Ele é mais sensível, mas ele tem mais resistência, tá ok? Por conta das experiências pregressas. E aí, o que é que eu devo avaliar? Então deve-se procurar sintomas físicos, mesmo que tenha um comprometimento psicológico. E nós somos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. Não é isso? Não importa de que a dor, essa dor vai ter um sintoma físico, obrigatoriamente. Obrigatoriamente. Ok? Quando a gente fala de físico, a gente fala de estrutura. Quando a gente fala de estrutura, a gente fala de músculo. A gente fala de ligamento, de tendão. A gente tem que se desprender de um bocado de coisa. O paciente chega com dor na clínica e você quer fazer choquinho, quer fazer laser, quer fazer ultrassom, quer botar uma coisa e não quer fortalecer, não quer pegar, não quer manipular. Músculo, tendão, ligamento, face, mobilidade articular, postura, reflexo, dor. Então tudo isso aqui a gente tem que atentar. E o mais importante de tudo é a avaliação cinética funcional. Ok? Bom, pessoal, sempre que eu falo de dor, sempre que eu falo de lesão, sempre que eu falo de tratamento, eu falo em um tripé. E que a chave do sucesso para você ter um sucesso terapêutico é um tripé. Só não coloquei o terceiro aí. Qual é esse tripé? Você entender a anatomia clínica, e que os cursos de anatomia na área de fisioterapia, eu penso que estão errados. A gente está falando curso de anatomia palpatória, não é isso? Curso, não é assim que a gente vê? Pessoal, isso é o básico do básico do básico. Você tem que ver a anatomia clínica. Você tem que ver a parte morfológica e como é que isso adoece. É outra perna do tripé. Você tem que entender a morfologia, você tem que entender como essa morfologia adoece e depois você tem que entender como é que trata. O tratamento é o menos importante, porque é o mais fácil. O mais fácil é o tratamento. Agora, entender isso aqui, meu irmãozinho, é dose. Eu já dou aula disso aqui há 18 anos. Eu já dou aula disso aqui há 19 anos. Comecei a dar aula disso aqui no segundo semestre da faculdade.
Era monitor e dava aula particular para os alunos da monitoria. Se pronto, todo mundo desesperado, né? Então comecei aqui a dar aula disso aqui há 19 anos. 19, 18. E não sei. Estou aprendendo. Todo dia eu, rapaz, é difícil. E é porque está tudo no mesmo canto, né? E aqui depois você tem que entender como é que isso adoece. Então você tem que entender a clínica. Não interessa tu saber que aqui acrômio, clavículo, ligamento coracoacromial, supraespinhal, tendão supraespinhal, bolsa, colo anatômico, colo cirúrgico, recesso. Não interessa saber isso. Interessa você entender isso aqui, saber como é que isso aqui adoece, que esse acrômio ele tem um ângulo, que isso aqui pode ser tipo 1, tipo 2 e tipo 3 de Bigliani. Se for tipo 3 de Bigliani, tu não tem o que fazer na tua clínica. Tem que operar. E o paciente vai ter uma dor crônica de ombro, porque essa dor crônica de ombro ele tem um acrômio que está para baixo, porque esse acrômio está para baixo não vai funcionar. Tem que operar. O paciente chega com dor crônica na tua clínica, o que é que tu vai fazer? Me diz. Se tem acrômio de Bigliani, você não tem o que fazer. Esse paciente tem uma síndrome do túnel do carpo, porque esse ossinho aqui, o pisiforme e o escafoide, tem uma distância menor do que 2,5 centímetros. Porque esse espaço aqui, entre esse recesso tendíneo, que sustenta esses 4 tendões, que é o tendão flexor superficial e flexor profundo dos dedos, está passando aqui também o nervo mediano. Isso aqui está todo espessado, essa distância está acima de 1,5 centímetros. E tu quer tratar na tua clínica. Esse paciente tem o síndrome do túnel do carpo e essa dor é uma dor crônica. E tu quer fazer alongamento, tu quer fazer laser, tu quer fazer ultrassom, tu quer fazer agulha, quer fazer dry needling, que é a que a gente trabalha até. Meter uma agulhazinha nesse nervo aqui, que é o nervo mediano, e quer melhorar. Só que esse espaço não existe. Tem que operar. Tem que cortar esse tendãozinho aqui, para isso aqui abrir, aliviar. E você quer tratar essa dor crônica, sem você entender o que está acontecendo, sem tu entender a anatomia. Sem tu não entender que o negócio aqui piorou, inflamou, espessou. Porque anatomicamente não tem espaço. Tu vai resolver com fisioterapia? Resolve. Muito ruim. Tu vai resolver, velho, com fisioterapia? Tem que operar. E depois tem que vir para você. E se você não fizer esse caminho, você sabe o que acontece? Essa dor vai ficando mais crônica ainda. E vai gerando a memória de dor. Esse paciente melhora. A gente pensa que joelho só tem coronolaça patelar. Tem problema de joelho, é uma dor crônica, não é isso? Todo mundo pensa que só tem problema de dor crônica porque tem coronolaça patelar, porque tem artrose. Aí você esquece que tem tendão de sartório, tem tendão de graço, tem tendão semtendinoso, tem pulso anserina, tem pata anserina, tem gordura de ovo, tem tendão patelar, tem osso gutilato, tem cindilar sem Johnson, tem aqui na banda iliotibial, no tuberto de Gerdy. Você esquece que tem neuroma, cisto de Becker. Você esquece que tem menisco lateral, medial, que tem ligamento colateral medial, que tem ligamento colateral lateral. Você esquece que tem a gordura de Rolf, tem Rolfite. E você quer tratar dor crônica de quê? Se tu não tem um diagnóstico. Está entendendo a complexidade? Gostou? Próximo ano, viu? Vai sair, se Deus quiser. Você quer tratar coluna lombar? Você quer tratar coluna lombar? O paciente chega com lombalgia e tu quer ir direto só para lombar. O paciente tem lombalgia e tu quer ir direto só para lombar. Só para lombar. E tu esquece que tem uma coisa chamada diafragma.
E que esse diafragma aqui no processo de retração, ele puxa tudo. Você esquece que tem um músculo aqui na frente chamado pessoa. Você esquece que tem uma musculatura aqui chamada de quadrado lombar. Você esquece que aqui tem intestino. Você esquece que tem intestino grosso, intestino delgado. Você esquece que tem aumento maior, aumento menor. Você esquece que tem mesocolo ascendente, mesocolo transverso, mesocolo descendente. Você esquece que tem uma coisa chamada de oblíquo interno, externo, transverso do abdômen, reto do abdômen. E que o camarada não só tem as costas não, tem a frente. Isso aqui está tudo retraído. E tu não pergunta quanto tempo o paciente vai no banheiro. Tu não pergunta quanto tempo o paciente as funções intestinais não funcionam. Isso aqui tudo aderido e você querendo tratar uma dor lombar. E o paciente tem dor crônica de coluna lombar. E aí? Você está entendendo, Érica, a complexidade aí, ó, do problema? Você está entendendo que não tem como a gente dizer uma receita, você vai tratar a dor crônica assim? Você vai tomar aquele elixir, você vai tomar aquele remédio que vai resolver tudo? Vocês pensam que fisioterapia é fácil? Que terapia ocupacional é fácil? É difícil. A coisa é difícil. Porque existe um raciocínio clínico para a gente tratar nossos pacientes. E a gente fica culpando os nossos pacientes que o paciente não faz direito, que o paciente faz tudo errado. E a gente às vezes não sabe o que está fazendo. Não é isso? E eu vou avaliar através de quê? E agora? Bom, avaliação clínica e propedêutica. Temos que ter uma avaliação clínica e propedêutica bem apurada. Raio-X, ressonância magnética. Já falamos isso aqui, não vamos perder tempo, tá bom? O paciente às vezes tem um tumor ósseo. Tomografia computadorizada, ultrassonografia, termografia clínica e cinética funcional, baropodometria computadorizada. A gente pode fazer um porrada de coisa. Então, nesse exame físico, a gente tem que ver como é que está a mobilidade articular, tem que ver como é que está o ligamento, tem que ver como é que está tendão, tem que ver como é que está a postura, tem que ver como é que está a tensão muscular, tem que ver como é que está o ponto gatilho. A baropodometria a gente vê como é que estão todas as funções da postura, quando você está para frente, quando você está para trás, por um lado, para o outro. A gente pode fazer uma ultrassonografia cinesiológica, e na ultrassonografia cinesiológica ver se tem um dano no tecido. Ver se tem um dano no tecido. A gente pode fazer uma termografia, que a gente visualiza a inflamação. Olha só que legal. Esse exame vê a parte morfológica. Está rompido ou não está? Tem edema ou não tem? Esse exame a gente vê a parte fisiológica. Morfologia, fisiologia. Morfologia, fisiologia. Anatomia, fisiopatologia. Anatomia. Aqui eu vejo a anatomia. E aqui eu vejo a fisiopatologia. Como é que está adoecendo, como é que está esquentando. Fisioterapia não é mais roda de ombro. Não é mais. Comprei uma clínica em novembro. E na clínica eu ordenei algumas coisas que tinha dela. Já era uma clínica. Aí tinha parafina. Tinha os equipamentos bem antigos. Né? Eu vou fazer um museu. Você vai ver. Vou fazer um museuzinho. Botar no vídeo, botar um negócio bem legal. O Flávio te ajuda no museu. Cara, deixa eu dizer. Isso aí na década de 90... O cara tinha isso aí, era rico. O cara tinha uma parafina. Tá entendendo? Forno de bia. Passou. Isso passou. Eu estava... Meu último curso que eu ministrei esse ano... Esse ano eu tive que desmarcar tudo, né? Por conta do meu câncer. E aí, meu último curso... Não foi o último. Foi em Porto Velho. De Porto Velho desci para Fortaleza, depois fui para Natal e parei. Então lá em Porto Velho... Eu na aula, né, disse assim, olha, falando essas coisas, olha, tem uma coisa que vai desaparecer na fisioterapia, eu vou chamar de ultrassom. Ultrassom terapêutico, tem aquele negócio que aprende? Que vai desaparecer. O cara que briga comigo. Ele disse, não vai porque é bom para isso, para aquilo. Vai desaparecer, meu filho.
polêmico, né? Ele, não, mas aí professor, mas vai desaparecer. Aquilo ali era bom. Não estou dizendo que é ruim não, é bom, mas hoje já temos tecnologias estupidamente mais eficazes. Por exemplo, o ultrassom é um efeito mecânico, não é isso? Ondas de choque também. O ultrassom é um efeito mecânico que esquenta e o efeito de cavitação ali vai melhorar. Ondas de choque também. A diferença é que o ultrassom é R$1.200, ondas de choque chega a 100 mil. Mas é mais eficaz. É mais eficaz. Na década de 90 a gente usava o forno de Bia. Vocês sabem o que é forno de Bia? Forno de Bia, vocês sabem por que o forno de Bia... Vocês sabem qual é o efeito terapêutico do forno de Bia? É infravermelho. Aquelas placas de amianto geram calor que geram infravermelho. Mas tem laser. Mas tem laser. Que é o infravermelho. E que o objetivo dos dois é melhorar a circulação. O objetivo do forno de Bia é o mesmo objetivo, estou dizendo que faz do mesmo jeito, tá? Pelo amor de Deus, não faz do mesmo jeito não. Mas o objetivo é melhorar a circulação, para quando melhorar a circulação, melhorar o processo de reparação tecidual. Ninguém compra mais forno de Bia, compra laser. Então, gente, a fisioterapia ela tem mudado. Então, para a gente chegar no diagnóstico clínico do nosso paciente cinético funcional, você tem que ter tecnologia. Agora a gente não quer gastar, mas quer ganhar, meu filho. Reclamar. A gente quer ganhar, mas não quer gastar e quer reclamar. É ou não é? É ou não é, gente? Todo mundo quer ganhar, não quer? Quem quer pagar a conta? Ninguém. Mas aprende que rio só corre para o mar. Só ganha dinheiro quem gasta dinheiro. E só tem sucesso quem se aprimora, quem investe, quem faz tudo isso aí. Tá certo? Mas a gente é um pouco coibido nas faculdades para ensinar isso aí, porque o aluno não está afim e a faculdade diz que não pode, que está perdendo tempo. Bom, vamos passar que estamos aí no cunho político, daqui a pouco tu pega o microfone e eu acabo minha palestra e tu diz, eu vou continuar. Não vou continuar. Tem que falar de dinheiro, porque não pode falar de dinheiro, porque é um tabu. Dinheiro tem que ganhar, mas tem que ganhar a consequência de um bom trabalho. Isso. E não o foco principal. Não vai no banco. O foco principal vai trabalhar no banco. Mas se não é consequência. Mas a gente quer ganhar e não quer investir. Investir em conhecimento, investir em tecnologia. E esse é o principal. Esse é o principal. Então eu falei para você que a gente tem que, olha só, fazer exame físico. Falei que a gente tem que fazer batometria. Falei que a gente tem que fazer ultrassonografia. Tem que fazer termografia. Tem dezenas de outras coisas. Dezenas de outras coisas. Aqui são as coisas que a gente faz. Tá certo? Lá na clínica. Mas esse é o principal. E que todo mundo tem acesso a isso aqui. Todo mundo. Todo mundo tem acesso. Qual é a sua história? Que história é essa que você está me contando? Por que dói? Como é que começou? Veio de onde? Há quanto tempo? Como é que é teu trabalho? Como é que é tua casa? Como é que é teu lazer? Como é que tu pendura a roupa? Só tem dor no ombro, vai pendurar a roupa e fica aqui, Trabalha com um repositor de supermercado, aí tem uma prateleirazinha lá, aí fica fazendo aqui e botando aqui, fazendo aqui e botando aqui. Vai ter dor de ombro, tem que ter um banquinho para subir no banquinho e botar aqui na altura do peito, levantar o ombro acima 90 graus. Eu estava atendendo um paciente que ele disse que fazia uma modalidade esportiva que está em moda, não vou falar qual é, mas está em moda. E aí eu perguntando pro cara, o cara com dor nas coxas, aí eu disse, não doutor, eu faço esse negócio. Eu disse, mas como foi que começou a dor? Não, é porque eu botei um cara nas minhas costas e daí 2, 3 rodas no box lá. Esse box não me disse o nome do que era. E aí, eles qual o peso desse cara? Pesava 90 quilos. E todo mundo quer estar sentindo dor de coluna, não, meu irmão? Né? Mas às vezes a gente não escuta a história. Aí fica dizendo, então você sente dor de coluna, você tem alteração de postura, porque seu trabalho é assim, mas a história não é, porque pegou peso. Então isso daqui, você tem que
saber que história é essa e qual é a peça que está faltando. Alguma peça está faltando. Eu tive uma paciente que tinha síndrome de Kervai. Sempre gosto de contar essa história. Síndrome de Kervai. Perguntei a profissão dela. A profissão dela, ela disse que era consultora financeira, para achar consultorias, beleza. Primeiro atendimento, melhorou nada. Segundo atendimento, melhorou nada. Terceiro atendimento, melhorou nada. E a dor já era crônica, tinha uns 5, 6 meses. Eu disse, pai, não pode. Não ficar bom, tudo bem, mas não melhorar nada. Depois de 5º atendimentos, eu perguntei, me diga o que você faz mesmo, o que é? Ela, não, doutor, é o seguinte, eu sou consultora, então eu quando presto minhas consultorias, eu passo o dia todo escrevendo com os meus clientes. 8 a 10 horas trabalho, uma senhora, escrevendo, rabiscando. Eu sim, depois quando eu chego em casa, eu janto, vou assistir o jornal, aí eu vou organizar tudo que eu escrevi. Organizar tudo, digitando tudo. Aí vai dormir 1h da manhã. Você sabe quando é que eu vou conseguir consertar essa dor, essa lesão com fisioterapia? Nunca. Nunca. A senhora tem que comprar. Vamos lá. Vamos dar solução para esse problema. O que é que vocês fariam? O que é que vocês fariam? Solução bem simples. Gravar. Mandar gravar. Não escreve mais. Anda com um gravadorzinho. Tudo que a pessoa fala já acabou para escrito. Já matou 8 horas de trabalho. 8 a 10 horas. É muito tempo de repouso? É ou não é? Outra coisa que você podia mandar fazer: usar uma talazinha para sustentar aqui o dedo. E ela só ia usar essa mão quando ela fosse transcrever para o computador e organizar. Você entendeu? Dá para gravar e degravar no computador também. Essa orientação, Ricardo, ela é quase 90% do teu tratamento. Você está entendendo, velho? Melhor do que tu estar alongando, melhor do que tu estar metendo agulha, fazendo ultrassom, fazendo laser. Pode fazer tudo isso aí, mas se não orientar o paciente, não vai melhorar. Tem que ter uma peça que está faltando, tem que ter uma peça. É você escutar a história. E que recursos eu tenho para tratar? Agora estamos entrando em tratamento, né? Aí vocês gostam, né? O que é que eu vou tratar, como é que eu vou fazer, né? E agora? Então, quais são os recursos que eu tenho para tratar? Bom, muitas vezes o tratamento da dor crônica é realizado como se fosse uma dor aguda. Muitas vezes o tratamento da dor crônica é realizado como se fosse para uma dor aguda. Exemplo. Está doendo, então vamos repousar para melhorar. Quando a gente trata aguda, como é que a gente trata? Não tem que repousar? Sim ou não? É ou não é, gente? Está doendo, tem que repousar ou não é? Mas a dor crônica piora. Pode piorar. Paciente chega caquético, hipotônico, com dor de coluna e tu quer alongar, meu irmão. Tu quer relaxar. Tu quer botar uma cinta. Já dói porque não presta, porque é ruim, o músculo não sustenta. Tu tem que ativar. Então muitos tratamentos de dor crônica não dá certo porque você trata como se fosse uma dor aguda. Geralmente isso não funciona. Então o repouso leva ar. Esse é um problema. O repouso, não, tem 3, né? Mas porque é um lado e depois tem outro. Enfraquecimento dos músculos, tendões e ligamentos, menos aporte de serotonina e endorfinas, reduz o aporte metabólico dos tecidos, comprometimento de diversos órgãos e sistemas. E esse é o outro problema e é o pior de todos. Adivinha o que é? Quem me disser aí ganhou um pipa aqui, ó, no bolso. Sabe o que é pipa não? Pipazinho é bom. Não sabe o que é pipa. Babalu. Um bloco, um chiclete bloco. Aí, ó. Ó, meu irmãozinho, tá rindo porque tu conhece. Não é? Então, quem adivinha o que está aqui? Qual é o outro problema que o repouso leva? Reduz atividades laborais e lazer, intensifica o sentimento de impotência,
podendo levar um quadro de depressão, reduz o contato com a família, amigos e colegas de trabalho. E esse problema é maior que esse. Porque esse problema piora esse. A pessoa não quer sair de casa. A gente tem paciente da clínica que não quer ir para a clínica, né? Não quer ir para a clínica. Afasta das entidades esportivas. E agora? Ficou doido. E agora? O que é que eu faço, né? Dor crônica não é fácil. Tem que ter uma equipe multidisciplinar com tratamento multimodal. Tem que ter o fisioterapeuta. Não tem como não ter. Tem que ter o terapeuta ocupacional. A gente acabou de falar para vocês que isso aqui, gente, aqui, ó, começa a ter problemas nas suas atividades laborais. Tem que ter um terapeuta ocupacional. Feliz aí, ó, outra faculdade aqui da cidade, né, cara? E abraçou a terapia ocupacional. Né? Muito feliz. Abraçou, mas depois de 11 anos lutando. Depois de 11 anos lutando. Tem que ter um médico. Tem que ter um psicólogo. A gente tem que acabar com esse negócio que médico persegue a gente tem que acabar com esse negócio que médico não quer contato com a gente, que médico quer... Não existe isso, gente. São duas profissões totalmente diferentes, que fazem coisas diferentes, que se completam. Tem que ser cada macaco no seu galho, todo mundo na mesma árvore. Cada macaco no seu galho. Eu só vim entender isso aí, eu juro para vocês. Eu só vim entender isso aí depois de quase 12 anos de profissão. Eu achava que os médicos... Aí depois de quase 12 anos, quando eu fui... Aí eu errava numa coisa, errava noutra. Aí eu vi a opinião do comecei a trabalhar com ultrassom, que tem um cunho muito clínico. Aí eu fui ver o tanto de coisa que eu não sabia. E que a visão dos caras são outras. Tem que ter um psicólogo, tem que ser um nutricionista. Ó, tem que ter um profissional de educação física. Tem que ter, vai ter uma hora que ele vai sair da tua clínica, vai para outro canto. E o nome correto é profissional de educação física, tá? Educador físico não existe mais. Segundo a resolução deles, o nome é profissional de educação física. E outras coisas. O médico vai entrar com anti-inflamatório, com antidepressivo, com analgésico, com anticonvulsivante e com procedimentos intervencionistas, como radiofrequência e bloqueios anestésicos. Eu tive uma paciente, que essa paciente, ela tinha... Essa paciente, filha de um professor amigo meu, e essa paciente, ela chegou lá na clínica com o pé muito cavo, né? Então já estava com a fascite plantar gigantesca. Ele inventou de ir para o Rio de Janeiro, para o carnaval, e voltou de cadeira de roda. Voltou de cadeira de roda porque estava com a fascite extremamente inflamada. Eu não consegui passar dos 70% do tratamento. E foi um tratamento muito intensivo, mas não conseguiu passar dos 70%, não conseguiu. Essa paciente, ela teve que ir para um bloqueio anestésico. Lá no bloqueio anestésico, o médico vai lá, bloqueia o nervo, o paciente passa 3 dias sem mexer o pé, fica sem mexer mesmo, para de mexer o pé. O paciente sai do bloqueio, vai direto para a clínica, para a gente estimular o pé a mexer. Com 3 dias o pé volta a mexer. Então o que é que esse bloqueio faz? Ele bota o nervo para dormir. Então a memória de dor começa a cair. Tem paciente com radiculopatia, tem paciente com plecotraquealgia, tem paciente com lombalgia que você tem que fazer bloqueio. A gente trabalhou um tempo com anestesista lá na clínica que é um cara especialista nisso. E tem que ser de lá para cá. Tem que ser tudo junto. E a fisioterapia? Agora animou, né? Laser. Eletroagulhamento. Então o laser melhora o aporte de oxigênio. O laser libera, ele é um infravermelho, tá certo? No seu comprimento de onda libera uma coisa chamada de óxido nítrico, e por liberar o óxido nítrico, que é o nosso vasodilatador, melhora o aporte de oxigênio, reparação e tudo. Isso daqui é fantástico. Para mim é a melhor coisa que eu trabalho na clínica. Porque eu já tenho uma corrente que vai sedar, e eu já tenho uma agulha que quebrou toda a impedância. Então, se tu botar aqui uma placazinha de algum equipamento, essa corrente vai passar pela placa, pelo gel, pela pele, pela face, pelo músculo, para chegar lá. Quando está entrando a agulha, vai direto. Puf! Ok?
liberação miofascial, ventosa, que foi validada pelo Michael Phelps, né, o Teles? Teles, a gente fez o curso de acupuntura junto em 2005, não é isso? Então tem 13 anos que a gente fez o curso de acupuntura. Naquele tempo ventosa não prestava. Então depois que o Phelps chegou com a ventosa, validou a gente, né, para os tratamentos, né, para tudo, não é isso? Então, a ventosa aqui é uma coisa fantástica para liberar a fáscia. Vou fazer uma perguntinha para vocês. Liberação miofascial libera a fáscia e ventosa libera a fáscia. O que é que vocês escolhem? Não, antes de que vocês escolhem. Liberação miofascial, além de liberar a fáscia, melhora a circulação, não melhora? Quando você faz a liberaçãozinha, fica tudo vermelhinho, melhorou a circulação. A ventosa faz a mesma coisa, não é? Libera a fáscia também, melhorar a circulação. Qual é o melhor dos dois? Liberação miofascial, manual ou ventosa? Qual é o melhor? Depende do paciente, como? Por exemplo, o que ele gosta ou alguma coisa clínica? A ventosa, eu acredito que ela é um pouco mais dolorosa. Tem paciente que é sensível à dor, então pode ser alguma restrição para Ele está dizendo que a ventosa é mais dolorosa. É porque minha filha não pegou a mãozinha, tem uma mãozinha, sabe? Tem uma mãozinha que quando pega que vai puxando, o paciente diz que nunca mais volta. Gente, ó, depende do seu objetivo terapêutico. A ventosa ela é dolorida se você não fizer direito. Se você der pouca pressão, não vai. Ou errar a pressão. Pressão errada. Vou nem discutir isso com você aqui, Teles. Você é um mestre aí das ventosas, aí eu vou ficar aqui totalmente inibido. O Teles é quem ministra a maioria dos cursos ventosos na cidade, tá certo? É uma honra para mim ter você na minha palestra, ter passado a sua manhã aí, ter vindo para cá, tá certo? Meu colega de acupuntura. Vou já contar a sua história. Você vai ver, eu vou contar a sua história. Depende do objetivo terapêutico. Se você quer liberar a fáscia, é melhor liberar com liberação manual. Se você quer melhorar a circulação, é melhor você trabalhar com ventosa. A pegada para você fazer isso é melhor do que isso. Você consegue puxar mais com a mão do que com a ventosa. Só que a ventosa te dá uma pressão negativa que puxa mais sangue, e por puxar mais sangue, tá certo? Você hidrata mais o tecido. Então o que tu quer? Tu quer hidratar ou tu quer soltar? Quer fazer os dois, mas tem que ter prioridade. Às vezes o mesmo atendimento você faz a mesma coisa, você faz as duas coisas, tá certo? Você faz ventosa para liberação miofascial com a mão, tá ok? Mas aí você pode também pensar no sentido clínico. Se você quer hidratar mais é ventosa, quer soltar mais é com a mão. Mas os dois fazem as duas coisas. Bom, sangria. E tem uma informação muito importante debaixo desse quadro, que é somente se você for acupunturista. Tá certo? Então, se você for acupunturista, aí você pode fazer uma sangria, porque aí você melhora a liberação do joelho, você relaxa a musculatura, o músculo dorme, tá certo? É muito bacana. Mas tem que ser fisioterapeuta e acupunturista, ou terapeuta ocupacional e acupunturista. Não vai inventar de ver isso no curso de Drainil ou coisa desse tipo, tá? Às vezes eu demonstrava isso, Ricardo, no meu curso. Eu fazia assim, né? Estava achando o curso de Drainil e tal, aí disse, gente, eu vou mostrar esse procedimento, tá? Mas não é um procedimento que vocês podem fazer, vou só demonstrar. Então, por favor, nem bate foto, desliga o celular, desliga a câmera e eu vou mostrar. E com 3 meses, 2 meses, os alunos do curso mandavam foto deles postando que estavam fazendo a sangria, porque só ouviram. Tá entendendo? Foi o que eu fiz? Parei de mostrar. Para mostrar, a gente quer remendar as coisas. Quer ver uma coisa assim um dia e quer ficar fazendo. Foi quanto tempo nosso curso, Teles? 1.200 horas. Não é isso? Bom, fortalecimento. Aí, tô aí, ó. Atenção. Fortalecimentozinho, tá? Não gosto muito de falar de alongamento. Aqui eu quero ativar, não quero relaxar muitas coisas, só que o paciente realmente é muito encurtado. Terapia ocupacional, como já foi estudado, a dor crônica impacta na qualidade de vida. Então, seu objetivo principal é prevenir capacidades de promover função, bem como estar nas ocupações, promover funções e bem-estar nas ocupações cotidianas por meio de uso terapêutico de atividades significativas. Isso que a terapia ocupacional faz. É isso?
abordagem cognitiva comportamental, né? Trabalho de relaxamento, biofeedback do paciente. Nós, fisioterapeutas, temos uma deficiência gigantesca com isso, mas é uma gigantesca mesmo. A gente pega nosso paciente, deita numa cama, faz as coisas, mexe o braço de um lado para o outro e esquece de pegar feedback para como é que ele está respondendo. E a terapia ocupacional trabalha 100% com isso. É ou não é? É verdade. Estou adorando esses seus slides, viu? Excelente. Então, trabalha 100% com isso e nós temos essa dificuldade de trabalhar o feedback do paciente. Visão criativa. Visão criativa, às vezes a gente não tem essa visão criativa, fica fazendo a mesmice, paciente às vezes enjoa do tratamento, tá? Então a gente tem que pegar isso aqui também, ó. Bolar exercícios novos, tá certo? Fazer coisa diferente. Terapia ocupacional é muito bom isso aqui. Equilíbrio, equilibrar os ciclos de atividade de repouso, treinamentos posturais, acupuntura também. Tá? Alguns dos principais objetivos, tá certo? Terapia ocupacional tem dezenas de outros. Então, professor, não me ajudou em nada. E agora, o que é que eu escolho, né? Estamos acabando, 5 minutinhos, 10 minutinhos está acabando. Professor, e agora? Não me ajudou em nada. Você disse que ia falar de dor crônica. Eu achei que eu ia vir aqui no que era dia 14 de julho, eu achei que eu ia sair daqui com a fórmula mágica. E agora, o que eu faço? Eu vou fazer ventosa, eu vou fazer osteopatia, RPG, o que eu faço agora, né? Lascou, né? Às vezes já está acabando a palestra, e agora? Escolha conhecer melhor o seu paciente. Essa é a melhor técnica. Escolha conhecer melhor o seu paciente. Se você escolher conhecer melhor o seu paciente, vocês vão ver o que vocês vão conseguir. E aí, gente, eu queria abrir aqui uns 5 minutinhos, tá? Só 5 minutinhos mesmo, no máximo 10 estourando, porque eu queria passar a palavra para uma pessoa. Essa pessoa trabalha comigo lá na clínica, que é o Dr. Adebel. Foi nosso aluno na FANO. E o Adebel, ele consegue fazer uma coisa, tá certo? Em que eu não consigo. Eu acho que é por conta da administração, de correr para um lado, correr para o outro, da aula, a cabeça também meio abirobada. Mas ele consegue. Para cá, Deus. Bom, eu tenho um orgulho gigantesco de passar a palavra aqui uns 5 minutinhos para Adebel, agora eu vou pegar para aqui, tá? Você sabe por quê? Esse cara, ele consegue fazer algo, e que é o sonho que eu tenho, é do paciente sempre estar com a gente. Eu boto minha mão no fogo por 4 coisas. Eu sempre falo isso, que já escutou isso em minhas aulas. Eu boto minha mão no fogo por 4 coisas: Deus, Jesus, Espírito Santo, e que vocês tudo têm razão. Tudinho! Tenho certeza absoluta. E por que não estão fazendo fisioterapia? Para tirar uma faceite, plantar que ainda não chegou, para trabalhar uma liberação miofascial de uma face que está aderida, para pegar um abdômenzinho que não funciona e você dá sustentação a ele, e tem problemazinho de equilíbrio e propriocepção, e esse equilíbrio e propriocepção depois pode gerar entorse tornozelo, e tem um joelho que está valgo, que depois vai dar uma condromalácia, vai dar uma lesão de ligamento colateral medial. Vocês estão entendendo? Se eu for avaliar vocês com osteopatia, eu vou encontrar lesão ou no navicular ou no cuboide. São 26 ossos e 31 articulação no pé para achar lesão. Mas tem 2 pés, então são 62. Ainda tem joelho, quadril, 33 vértebras, ombros, ossos do crânio, ATM, braço.
Se eu for avaliar vocês com osteopatia, eu vou achar lesão. E se eu for avaliar com termografia, aí não tem nem como que... Aí vem. E esse cara, ele consegue adentrar na vida do paciente de uma forma que o paciente se apaixona por essa parte psicossomática. Gente, são senhoras que estão lá com ele, fazendo trabalho de fisioterapia, pacientes que têm dor crônica, pacientes que não conseguiam andar, paciente que o sonho era renovar a carteira de motorista porque chegou de muleta e não conseguia andar com dificuldade, e já estão lá há um bom tempo. Porque ele entra na parte psicossomática, ele entra numa parte cognitiva do paciente, que é o paciente que tem problema de dor crônica, e eu não podia vir falar aqui nesse auditório sem passar a palavra para ele, que é minha admiração lá na clínica nesse segmento de dor crônica. Eu que agradeço pela honra, né? Nem sabia que tinha essa coisa toda, né? Pessoal, bom dia. Prazer estar aqui com vocês, compartilhando aí um pouquinho do nosso trabalho, do nosso cotidiano, só para complementar o que o Dr. Góes já falou muito bem até agora sobre a dor crônica. Mas na minha clínica, né, no nosso trabalho diário, no consultório, um dos fatores de bastante importância é conhecer o portador da dor crônica. Além de você conhecer todos esses fatores, aquela pessoa que chega para você, ela é o principal alvo de tudo aquilo. Então, conhecer o portador é muito importante. E esse quadro de dor crônica, a gente vê toda essa parte científica, mas existe uma parte comportamental muito importante instalada na vida daquele paciente. Então, se identificar, fazer com que ele possa se abrir para você, para que ele possa contar para você o que acontece na vida dele, no dia a dia, tudo isso vai fluir muito bem e o nosso tratamento vai ter o sucesso que a gente tanto deseja, que a gente tanto espera. Então, quando o paciente chega lá na clínica, chega lá na nossa sala, além de fazermos todas essas avaliações, precisamos entender, a gente busca sempre entender o que é que está acontecendo aos arredores da vida daquela pessoa, tá? E nós temos um grande poder, pelo tempo que nós passamos com ela. Ela passa 10 atendimentos, 12 atendimentos, 20, 1 hora e meia, e nós nos tornamos muitas vezes o seu melhor amigo. E nessa conexão ele começa a se entregar, ele começa a participar de uma forma assim muito inteira com você. E o caminho começa a se abrir, o caminho começa a ficar mais largo, ele começa a perceber que ele está bem, que o ambiente dele é legal, que ali ele consegue ser ele mesmo, que ele pode falar das coisas dele, que ele pode falar o que está acontecendo na casa dele, e aí o tratamento começa a ser bem mais eficaz. Então nós temos cases lá realmente de pessoas que chegaram e desacreditadas de vários outros tratamentos que elas já fizeram, né? Mas que não era só a função, não era o tratamento, era a abordagem, era ela. Ela não tinha sido vista da forma que ela gostaria de ser vista. E quando nós fisioterapeutas começarmos, e terapeutas ocupacionais, começarmos a olhar o paciente dessa forma, todas as técnicas que nós vimos aqui, muitas outras que nós podemos aplicar, nós vamos ter muito sucesso. Porque nós estamos observando o portador daquela doença. O que ele tem, o que ele está apresentando para você. Então, identificar quem ele é, identificar como a dor tem agido na vida dele, por quanto tempo, porque a dor também é resultado de como nós convivemos com ela. Aquilo que nós mostramos, nós temos o contato com a dor a vida inteira, então o potencial que ela tem na nossa vida vai como eu me relaciono com a dor. E muitas vezes, quando ele chega lá na sala, não fala mais em dor. Pergunta como é que ele está, se está se recuperando bem, e agora outros assuntos. Outra coisa, ele trabalha com musicoterapia, pergunta qual é a música que ele gosta, para ele sair daquele ambiente, para ele mudar todo o processo dele. Porque é isso que ele quer, é isso que ele precisa. Então, o Góes falou muito bem que muitas alterações emocionais e vão gerar alterações físicas.
Ele vai chegar com a dor porque o nosso sistema emocional ele não tem uma característica dolorosa. Eu não estou sentindo uma dor emocional, eu sei que esse lugar aqui é o equivalente à dor emocional. Ele vai somatizar em alguma área do corpo, e normalmente aquela área que está mais já fragilizada, é uma dor lombar, uma dor cervical, normalmente essas dores começam a ser mais potencializadas quando as nossas emoções não funcionam bem. Então é muito importante nós entrarmos nessa ação de nos entregar para Ele e Ele se entregar para a gente mesmo, para ter essa conexão. Então quando eu entro, quando Ele abre a porta, eu posso modificar o estado dele, tá certo? Então assim, a dor, ela tem uma significância na vida daquela pessoa, que ela já vem convivendo com aquilo, mas o nosso cérebro, ele entende, ele tem a mesma facilidade de desaprender algo, assim como ele aprende, tanto que é bom, como que é ruim. Depende de quanta energia a gente deposita naquele tipo de estímulo. Vocês conseguem entender? Se o paciente chega lá com muita dor, e você ainda reforça o quadro doloroso dele, ele vai ter apenas a continuidade. Então ele quer o quê? Zero de dor, não quero falar em dor, quero falar em coisa nova, quero mudar meu ambiente. Para nós obtermos resultados diferentes, nós precisamos fazer coisas diferentes. E muitas vezes o dia a dia dele está igual, ele está só vivendo em cima daquela dor. Vocês sabiam que nosso cérebro tem um botãozinho lá, que ele é ativado em cima dos últimos estímulos que nós temos. E muitas vezes o paciente chega lá para a gente e pergunta: me diga qual foi a última vez que você se sentiu bem. Não sei. Me diga qual foi o último momento que você lembra que você não teve dor. Não sei. Alguém já passou por isso? Já percebeu isso? Porque aquele botãozinho está apertado. Ele teve memórias positivas, ele teve dias bons, ele teve dias sem dor. Mas os últimos tempos dele têm sido aqueles dias que os botõezinhos estão lá apertados. E a nossa função é fazer com que esse botãozinho vá lá e tire a sua ativação. Junto com as nossas técnicas fisioterapêuticas, com todo o nosso arsenal bem funcional que nós temos para tratar o quadro dele e tratar o estado emocional dele. Ah, mas eu não sou psicólogo, mas eu não sou psiquiatra, mas eu não trabalho com aconselhamento, eu não faço isso, não faço aquilo. Nós somos geradores de saúde. Nós somos fisioterapeutas ou terapeutas ocupacionais, mas que nós vemos o paciente como um todo, tanto o seu estado clínico como as suas emoções. Então, na nossa prática clínica, um dos objetivos principais é identificar a persona, quem é aquele paciente. E a partir daí, todo o processo de tratamento vai ter seu sucesso. O que acontece? Eles se apegam com a gente. Negócio. Quando os objetivos deles começam a ser alcançados, eles começam a ser nossos fãs. Vocês sabiam disso? Quando você começa a resolver o problema do seu paciente, não só diminuir o quadro da dor, mas voltar à função, voltar a se sentir bem, voltar a se olhar no espelho, tá? Voltar a se sentir dentro de uma roda social que ele não tinha mais porque a dor não deixava, ele não fazia mais aquilo que ele fazia no trabalho dele, ele está se sentindo incapaz. Quando ele retorna essas funções, você vai ser o cara ou a cara, porque você fez com que ele retornasse as funções dele. Então, o nosso trabalho vai além do nosso arsenal técnico essencial e top que nós temos. Mas nós precisamos olhar o portador da dor crônica. Quem está chegando para a gente? Só para a gente fechar, tem um estudo de 2002, feito através de uma ressonância magnética funcional, que só no fato de você pensar na dor, você potencializa 40% para aquele quadro doloroso instalado. Vocês sabiam disso? Então, quando a pessoa já chega para nós, ele tem aquela memória do quadro doloroso, e o exemplo é quando você tem uma criança que ela cai no chão e ela começa a chorar. Ela sentiu dor? Sim. Ela teve a lesão física de bater a cabeça no chão? Sim. Mas quando a mãe dela vai, pega e coloca ela no colo, em pouco tempo ela para de chorar. A dor já foi embora? A lesão já foi embora só porque a mãe pegou? Não.
Mas existe um fator de proteção, de acalento, de cuidado. Eu estou me sentindo protegido, estou me sentindo cuidado, e isso faz com que a minha dor tenha menor limiar. Então, quando o paciente chega para nós, que ele se sente bem, que ele se sente acolhido, que ele se sente protegido, esses 40% começam a ir embora, e vai ficando aquela porcentagem do próprio quadro doloroso, que as nossas técnicas vão ser utilizadas, e ele vai retornar às funções dele. Ok? Então, assim, era rápido para a gente contar um pouco dessa importância, tá? Mas que o paciente com dor crônica, acima de tudo isso, ele tem esses fatores muito instalados na vida deles que precisam ser retirados. Porque a dor é essa referência que nós temos, baseado nas nossas histórias pregressas, dolorosas, baseado nas histórias atuais e baseado na antecipação da dor. Então, quando o paciente já pensa no amanhã, e amanhã como é que vai ser? A dor de hoje já é potencializada antes mesmo dela chegar. Então, nós temos 3 fatores aí bastante importantes. Estão instalados na vida dele, como âncoras que estão colocando ele para baixo. E nós vamos fazer o quê? Trocar essas âncoras, tirar as âncoras negativas e colocar âncoras positivas, certo? Produzir substâncias boas, retorno à atividade física, retorno às suas funções, capacidade do eu posso fazer, eu posso ser, não depende de ninguém, vou lá fazer, tá? Então você modifica o quadro do paciente. Então, quando nós olhamos essa abordagem, o nosso tratamento da dor crônica, nós vamos ter com certeza, eu digo com certeza porque nós temos aqui exemplos lá na clínica, né, Góis? Realmente de um paciente que chegou, que ele comentou aí, que o sonho dele era renovar a carteira de motorista. Então, assim, não foi só a técnica, foi só também trabalhar, que ele pode, que ele vai, vamos lá, vamos incentivar, mostrando, ó, lembra que ontem você não fazia isso, hoje você já faz? Validando as melhoras, validando aquilo que ele tem como retorno positivo. E ele foi lá no médico, ele foi fazer o exame, e o médico disse assim, fica num pé só. Ele disse, agora. Ele fez isso, ele começou a chorar. O médico disse, você está aprovado. Tá? Então, assim, gente, é sensacional quando nós olhamos o paciente por esse prisma. Então, vamos unir as nossas técnicas, que nós temos, mais uma vez, validando muita coisa sensacional, e vamos abrir a nossa sensibilidade para nós entendermos o portador da dor crônica e como nós podemos ajudá-lo dessa maneira. Tá certo? Então, eu também estou à disposição de vocês, se vocês quiserem conversar um pouquinho mais, quiserem entender como é que acontecem essas ancoragens, como é que a gente pode retirar, como é que a gente pode melhorar. Então, também me disponho para ajudar vocês e compartilhar com vocês essa técnica de entender a essência do paciente, tá bom? Obrigado. Tinha um paciente lá na clínica que sofreu uma queda no banheiro, não foi? Foi, aí bateu a cabeça no vaso. Bateu a cabeça, enfim, perdeu os movimentos, né? Foi. Então ele chegou lá na clínica, cadeira de roda, não fala, né? Não fala, ele fala assim, tem um tecladozinho, que ele no teclado ele aperta, comunicação praticamente zero, muito ruim a comunicação, não fazendo nada, todo desse jeito, sabe? Desse jeito, há 14 anos. Era 14 anos? 14 anos. Não conseguia se comunicar dele com a família e tudo. Esse tipo de paciente é da DBL. Esse paciente chegou a paciente desse naipe da DBL. Porque ele faz tudo isso. O pessoal descobriu que esse caboclo era roqueiro. Surfista. O atendimento era escutando Guns N' Roses, Iron Maiden, né? Rolling Stones. Primeira vez que ele colocou rock dentro da sala, esse homem chorava. Né, Bel? Esse paciente chorava que a lágrima, ele não se sustentava de chorar, da emoção. Aí descobriu que ele era surfista. Aí a coisa começou a piorar. Ele queria levar o homem lá para a Praia de Iracema para botar em cima daquele negócio, né? Queria levar o homem lá para a Praia de Iracema. Eu disse, não vai não. Não, com a gente não, porque depois tem um problema lá, tá entendendo? Ele vai dizer que como piorou, e vai dizer que a clínica está levando, se a gente conhecer. Deixa a família levar. Você também queria levar ele lá pro aqueles bombeiros, né? Que ficam lá na Praia de Iracema.
acessível? Eu disse, não, convença a família, aí a família leva, porque não está fazendo parte do tratamento da clínica, depois, sei lá, sofre um acidente, ele piora a parte pulmonar dele, né? Aí vamos dizer que foi a gente. Mas era aí no meio, quando tocava Hey Jude, né? Hey Jude era lágrima, gente, ele ria, era uma coisa descomunal, muito legal. E ele não oralizava, né? Ele não falava. Começou a se comunicar. Aí tinha o I Can Get You, né? Que aí todo ele queria fazer, ele ficava I Can Get You, que era o ritmo dele para ele se sentir forte para fazer. Era emocionante. Botou, gente, ele não pegava nada. Botou ele para fazer musculação. Prendeu a mão dele no apoio do crossover e quando eu cheguei lá na academia, ele estava fazendo musculação, o paciente. Outro lado, a gente tem um paciente com deficiência no cromossomo 17, né? Que esse paciente, todo problema locomotor, todo problema de estabilidade, o menino tem todo um problema de coordenação. Quando eu vejo, está com o menino em cima do uniforme. De um pilates, um menino, aquele negócio super difícil, os rapazes vai derrubar. E ele jogando bola para o menino pegar, e o menino lá chutando bola com um cone aqui, com outro, cone vermelho, cone... Pessoal, tratar dor crônica, tratar esse paciente é desse formato. Tá certo? E por último, para finalizar, dar o último depoimento. Doutora Dani Quinto também, fisioterapeuta, trabalha com a gente. Eu tenho uma tia, que é minha tia mãe. Ela me criou dos 13 anos. Eu cheguei na casa dela para fazer 7ª série, saí com um ano de formado. E quando foi agora em dezembro, a gente descobriu que ela estava com câncer de ovário. E Deus, Ele trabalhou na minha vida de uma forma que até hoje estou para entender. Melhor clínica de oncologia da cidade, Deus colocou no passado inteiro dentro da minha. Tudo estava com dor de coluna de ombro. E aí a minha tia descobriu que estava com câncer. E a gente levou a minha tia, era um câncer muito agressivo. E ela fez uma quimioterapia ela dá parestesia. Minha tia começou, as minhas parestesias foi de membro superior, dela foi membro inferior, ela já não conseguia sustentar a chinela no pé, a chinela caía, não estava andando mais por conta da parestesia. Andando de andajá só do quarto para o banheiro. E há mais ou menos uns 20 dias, um mês, ela acabou as quimioterapias e fez a cirurgia. Gente, foi uma cirurgia extremamente agressiva, tirou muita coisa. E quando foi essa semana, a Dani está atendendo ela em domicílio e está fazendo uma coisa que quase que eu não convenço minha tia a fazer, porque eu não tinha tempo para ir lá. E a Dani agora está fazendo. Mandou uma foto para mim, minha tia andando na garagem, sem andar sem nada, morta de feliz. Vocês não têm ideia do presente que é isso na vida de uma pessoa. Vocês não têm ideia do que vocês podem fazer na vida das pessoas. As pessoas que têm dor crônica têm depressão, as pessoas que têm dor crônica têm tristeza, não saem de casa, têm sofrimento. E vocês podem mudar a vida das pessoas. Vocês são agentes causadores de mudança na vida das pessoas. Então, o último conselho é: conheça melhor o seu paciente. Ok? Querem receber a palestra? Então manda um WhatsAppzinho para mim, tá certo? No seu e-mail. Tá aqui. Que aí eu vou mandar essa palestra para vocês. Tá joia? Palestrazinha em PDF, já está preparada. Tá? Conheça, dá um tempinho só para vocês manterem foto aí do WhatsApp. Ok? Manda o WhatsApp com o e-mail. Pronto? Daqui a um mês a gente está. Dr. Rafael, que está aqui prestigiando também a palestra, vai estar ministrando o curso de liberação miofascial. Convido vocês. Queria agradecer imensamente. Queria agradecer o convite e já parar, porque senão a lágrima vai descer. Obrigadinho. Tchau, tchau. Vou só quebrar o protocolo aqui, tá? Pode ser rapidinho? Assim, gente, esse rapaz aqui, dentro desse processo que nós falamos, que eu falei para vocês, ele é nosso exemplo também, certo?
Então, estar aqui com ele, trabalhar com ele todos os dias e ver o exemplo de superação, de amor pelo que faz, de não negar seus conhecimentos para apresentar para todo mundo, entender que o sucesso é fazer com que as outras pessoas também tenham sucesso. E essa é a ideia dele, e isso é o que a gente vivencia todos os dias no consultório, lá na clínica com ele. Então, assim, ele está aqui hoje é superar todos os limites. Às vezes alguns coisas, não vai fazer isso, mas a capacidade de resistência dele dizer assim, eu vou fazer, eu quero, eu posso, eu vou, né? Então, assim, eu queria que todos vocês dessem uma salva de palmas para esse rapaz. Não estou puxando saco de trabalhar com ele, mas muitas vezes no dia a dia a gente não tem tempo para expressar ou falar algumas características sobre ele. Então, vocês que estudam com ele, que já trabalharam ou já estudaram com ele, sabem do que eu estou falando. E é um exemplo de superação e que nós possamos levar o seu exemplo aos nossos pacientes. De que quando eles estiverem desanimados e que não vão conseguir, que a técnica não está dando certo, lembra do exemplo desse rapaz aqui, que dá certo. Viu? Abraço. Sim, gente, na realidade nós é que agradecemos a presença aqui do Dr. Góes, né, por tudo isso que já foi falado, por todo esse conhecimento, pela referência que ele é aqui no estado do Ceará e no Brasil, né? Para quem não sabe, o Dr. Góes é referência no Brasil todo como profissional de sucesso e por todas essas técnicas que ele aplica com tanta excelência. Tá? Então nós é que agradecemos, né? Inclusive porque essa palestra vai ficar registrada também lá no Crefito 6, na TV Crefito 6, depois vai no YouTube. Vocês podem estar assistindo novamente, podem procurá-lo, né? Como já foi dito, ele faz várias palestras, cursos.